Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Lucas, eu sou professor de Ciências e hoje nós vamos ter uma aula sobre as características gerais dos seres vivos. Lembrando que essa aula aqui é destinada ao 6º ano do ensino fundamental, então nós vamos ver alguns conceitos básicos aí sobre os seres vivos, ok? Então, vamos embora! Bom, para começar então, pessoal, nós vamos falar de seres vivos aqui, mas nós de fato conhecemos todos os seres vivos que vivem na Terra, né? Você deve imaginar, poxa, o homem já foi para o espaço, né? Já foi para o fundo do mar, construímos foguetes, submarinos e tudo mais. E de fato a gente conhece todos os seres vivos da Terra? Bom, na verdade não, tá? A gente estima, né? Estimativa é uma conta que a gente faz para saber mais ou menos quanto tem, que exista aqui na Terra 8,7 milhões de espécies, ou seja, 8 milhões e 700 mil espécies diferentes. Lembrando que não estamos falando de número de animais, estamos falando de números de espécies, como a espécie humana. A espécie humana é uma espécie dentro dessas 8,7 milhões aqui, tá bom? A gente estima que tenha isso de espécies no planeta e que 2,2 milhões de espécies, essa sigla aqui, ó, SPP, ponto, tá? É espécies, tá bom? A gente estima que 2,2 milhões vivam nos oceanos e 6,5 milhões, 6 milhões e meio de espécies vivam nos continentes, tá bom? Em terra firme, ok? E de fato, quanto dessa estimativa aqui que a gente já conhece e classificou? Somente 1,4 milhões de espécies aqui, basicamente 70% das espécies que existem não são conhecidas, tá bom? Ou seja, ainda tem muitas espécies aqui para a gente identificar no planeta. Muitas delas talvez estejam aí em risco de extinção, né, por conta das ações humanas, de desmatamento, crescimento das cidades, poluição, aquecimento global e tudo mais. Talvez a gente nem chegue a conhecer esse número de espécies que existe aqui, tá bom? A gente vai acabar com os habitats delas primeiro, infelizmente, ok? Por isso que é importante aí a preservação e o estudo da ecologia, tá bom? Então, de fato, do que a gente conhece aí então, né? O que a gente conhece? Somente 194 mil espécies desses 2,2 milhões aqui, tá? Então você vê que no oceano a gente conhece um número muito pequeno de espécies. E das espécies terrestres, né, que vivem nos continentes, a gente conhece 1,2 milhões de espécies aqui, tá bom? Incluindo aqui insetos, aves, moluscos e tudo mais, ok? Então você vê que ainda é um número muito pequeno aqui de seres vivos, certo? Mas dos que a gente conhece, então, como que a gente classifica, pessoal? Bom, a gente classifica todos os seres vivos que a gente conhece em um sistema de 5 reinos, tá bom? Que é a maior classificação que a gente tem aí para os seres vivos, tá ok? E o primeiro reino, e o mais simples de todos, é o reino Monera. Talvez você não conheça o reino pelo nome, mas você conhece os indivíduos que fazem parte desse reino, que são as bactérias, tá bom? Quem são os seres vivos que vivem neste reino aqui, então? São seres vivos que têm uma célula só, que a gente já vai ver sobre isso, que são unicelulares, tá bom? E que não tem um núcleo protegendo o DNA, tá bom? A gente chama isso de célula procariota, tá? Basicamente, como representante desse reino, a gente só tem as bactérias, então elas têm um reino só para elas, tá bom? Passando para o próximo reino, pessoal, nós temos o reino protista, tá? O reino protista é o reino onde a gente classifica as algas e os protozoários, tá bom? As algas talvez você já tenha ouvido falar, né? Aqui nós temos uma alga. A maioria das algas não são essas algas aqui que a gente costuma ver a olho nu, tá? São algas microscópicas, tá bom? Formadas por uma célula só, tá? E elas são responsáveis por boa parte do oxigênio aí que a gente respira, e não as plantas, tá certo? Muita gente acha que alga é planta, a alga não é planta. As plantas têm um reino das plantas. A alga está aqui dentro desse reino protista aqui, tá? E os outros indivíduos que fazem parte desse reino são os protozoários, tá bom?
Os protozoários, pessoal, são uma classe aqui de seres vivos, tá? São um tipo de ser vivo aqui, geralmente unicelular, tá bom? Tem uma célula só. E vivem aí em águas e alguns são até parasitas importantes aí do corpo humano, tá bom? Causam doenças aí bem importantes, como, por exemplo, a malária e a doença de Chagas, tá bom? São doenças causadas por protozoários. Então você repara aqui que é um outro reino, né? Protozoários como as amebas e os paramécios, por exemplo, não são bactérias, né? Que o pessoal costuma confundir, ok? E o próximo reino, você com certeza já ouviu falar, que são os fungos, os bolores e as leveduras, que fazem parte do reino fungi, tá bom? Esse reino aqui, pessoal, é o reino dos cogumelos, né? Dos bolores. Se você já viu um bolor crescer aí em um pão que ficou guardado ou em alguma fruta, uma laranja, aquele bolor ali é um fungo, tá? E as leveduras aqui, pessoal? Vi aqui, professor, o que é isso aqui? Tá fazendo uma massa com fungo? É mais ou menos isso mesmo, pessoal. Se você já comprou aquele fermento de padaria para sua mãe fazer pão ou bolo, alguma coisa do tipo, uma massa, aquela massinha que você comprou é cheia de micro-organismos ali, tá? Que na verdade são fungos unicelulares, tá? Não dá para você ver o fungo, tem células bem pequenininhas que a gente consegue ver no microscópio. E essas células aí é o que cresce na massa, tá? E quando ele começa a respirar e produzir gás carbônico, igual você, ele forma aquelas bolinhas na massa, por isso que a massa cresce. Se você já cortou um pão assado, né? Na hora que você corta, ele está cheio de bolinhas dentro. Aquelas bolinhas foram as leveduras que estavam respirando dentro da massa. E aí faz a massa ficar mais leve, né? Faz a massa crescer quando tem aquelas bolinhas lá, tá bom? E a levedura também é utilizada na produção aí de cerveja, de vinhos, de iogurtes, tá certo? Então, vamos para o próximo reino, que com certeza é o que você mais conhece, porque você vive nele, né? O reino Animalia. Pessoal, o reino Animalia, né, é falado como reino animal, tá? É o reino dos animais, tá bom? Tanto os vertebrados como os invertebrados, então fazem parte desse reino aí. Você, né, um ser humano, nós somos animais, tá bom? Os peixes, as aves, os répteis, as minhocas, os insetos, os moluscos, né, os animais de corpo mole, todos nós fazemos parte desse reino aqui, tá bom? Que é destinado aqui aos seres que têm muitas células, né? São os pluricelulares e que não fazem o próprio alimento, né? São os consumidores. Então, nesse reino aqui, a gente vai classificar os animais, ok? E por último, talvez o reino mais complexo de todos, que é o reino das plantas, tá bom? O reino Plantae, tá? Esse reino aqui é específico das plantas, que são seres que têm muitas células e que fazem fotossíntese, né? O reino das plantas a gente ainda vai estudar com um pouquinho mais de detalhe em outra aula, tá bom? Mas é o reino aí que tem um tipo de célula bem complexo que a gente vai ver no final dessa aula. Belezinha? Então, vamos partir para a próxima. Bom, e os vírus, né? Professor, senti falta aí dos vírus nessa classificação, eles não estão em lugar nenhum, né? Muita gente confunde, fala que vírus é bactéria, que né, vírus é um micro-organismo. O que de fato é o vírus? Pessoal, o vírus vai ficar fora dessa classificação dos 5 reinos, tá bom? Porque o vírus não é considerado um ser vivo, tá? Pô, professor, então eu tô em casa aqui nessa quarentena por causa de um cara que nem é ser vivo? É mais ou menos isso aí, tá? Existe muita controvérsia se o vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo, tá bom? Justamente porque a gente tem dificuldade em definir o que é a vida, né? O que é um ser vivo. E o vírus não vai se encaixar nessas categorias aí do que é um ser vivo, tá bom? A gente já vai ver sobre isso, ok? Então, o que é o vírus, então, professor? O vírus é considerado uma partícula, um agente infeccioso, tá bom? E você já vai entender por quê. Vamos passar para o próximo aqui. Como que a gente define, então, um ser vivo, né? Porque aqueles 5 reinos lá têm seres vivos e o vírus não é, por exemplo. Para ser considerado um ser vivo, pessoal, primeiro, ele tem que possuir um ciclo de vida, tá? Que a gente já vai ver detalhes sobre isso. Mas basicamente ele vai ter que nascer, crescer, reproduzir e morrer, tá? Isso até os vírus, por exemplo, fazem. Ele tem um ciclo ali dentro da célula, né?
Então poderíamos até encaixar ele aqui nessa categoria de certo modo, tá bom? A segunda característica, o ser vivo responde a estímulos ambientais. O que são estímulos ambientais? Você responde a estímulos que acontecem aí à sua volta, né? Por exemplo, você está assistindo essa aula e se você sentir um cheiro de fumaça, você vai responder esse estímulo, o teu cérebro percebe esse estímulo aí, tá? E todos os seres vivos também, desde uma bactéria, tá? Até seres vivos grandes, aí, né? Como você, ou um leão, se ele escutar algum estímulo ambiental, por exemplo, como um barulho, ele também vai responder esse estímulo. Terceiro, pessoal, os seres vivos possuem metabolismo, tá? O que é metabolismo, professor? A gente vai ver isso em detalhes daqui a pouco, tá? Mas é basicamente você ter reações dentro de você aí que vão processar os nutrientes para transformar isso em energia, ok? E por último, isso o vírus, né, acaba não tendo. Ele não possui célula e para ser um ser vivo, você tem que ser formado por célula ou por células, tá? Você pode ser unicelular ou pluricelular. A gente já vê isso com detalhes também daqui a pouquinho, tá? Falando primeiro do ciclo de vida, pessoal. Basicamente, o ciclo de vida do indivíduo, a gente vai escolher aqui como exemplo uma borboleta, tá? Basicamente, esse ser vivo parte de uma reprodução, tá? E aí vai nascer, tá bom? Esse indivíduo, então, nasce, como a borboleta, por exemplo, vira uma lagarta, tá? Essa lagarta vai crescer, se desenvolver. No caso das lagartas, né? No caso das borboletas, a gente ainda tem uma fase especial que se chama metamorfose, ela sofre transformações. Nem todo mundo sofre transformações. Você, por exemplo, quando você começa a crescer, você não sofre uma transformação, né? Você não ganha asas, por exemplo, não tem nada disso. Você não tem metamorfose. Mas a borboleta tem, tá? E depois dessa metamorfose adquire a vida adulta, tá bom? Então vamos acompanhar aqui o ciclo de vida de uma borboleta inicialmente. Ela vai nascer, crescer, se desenvolver, tá? E chegar à fase adulta. E chegou à fase adulta, encerra o ciclo? Não, não encerra, né? Porque nem tem um ciclo aqui. Na verdade, a borboleta adulta vai ter que colocar ovos de novo, né? Se reproduzir e gerar novos indivíduos. E assim o ciclo da vida continua, continua, continua. Lembrando que nem todos os indivíduos vão chegar a conseguir se reproduzir. Na verdade, a maioria não consegue se reproduzir, tá bom? Somente uma pequena parte dos indivíduos adultos aqui que chega a produzir novos filhotes, chega a produzir o que a gente chama de prole, né? Que é o número de filhotes ali, ok? Uma parte, então, na verdade todos, né, vão chegar um dia a morrer, tá bom? E muitos não vão chegar a se reproduzir. Pode ser que se reproduzam, pode ser que não. Então, basicamente, o ciclo de vida é nasce, cresce, reproduz e morre, tá bom? Quem conseguiu se reproduzir, beleza, chegou ao sucesso evolutivo aí que a gente chama. Tranquilo? E o que são, então, aquelas respostas aos estímulos que a gente falou lá, pessoal? Todos os seres vivos, vocês vão ver que eles vão responder a estímulos ambientais, como, por exemplo, os cheiros, os odores, tá bom? Eu vou colocar aqui um exemplo de cada um para você conhecer, tá? Mas, na verdade, todos, a maioria dos seres vivos respondem a vários estímulos, como, por exemplo, o cheiro. Se você já viu uma abelha lá procurar uma flor, né? Atrás do néctar e atrás do pólen, ela é atraída, na verdade, pelo cheiro e também pela cor da flor. Vamos colocar aqui um outro exemplo, o camaleão, né? O camaleão, ele é um exemplo também de animal que reage aí às cores do ambiente, tá bom? A luz, pessoal, se você já acendeu uma lâmpada e ficou lá uma borboletinha desesperada voando, né, atrás da luz ali, é porque muitos animais dependem da luz ali para se guiar, tá bom? Para ter uma navegação ali. A borboleta fica confusa por isso. Muitos desses animais utilizam aí a luz da lua para se guiar e ela acha ali que a tua lâmpada é uma lua, né? Tadinha. Então, muitos desses animais e seres vivos são guiados pela luz, inclusive você, tá bom? Quando fica escuro, a sua tendência é começar a produzir hormônios do sono, por exemplo. E quando está a luz azul, a sua tendência é parar de produzir esses hormônios do sono. Por isso que quanto mais você fica na cama, aí mais vai te dando sono, porque você não enxerga a luz, tá bom? Você também faz parte aqui desses seres vivos que respondem a estímulos. Ao som, né?
Os lobos, por exemplo, são animais que vão se comunicar por meio de sons, mas não são os únicos também, né? Aquele uivo ali que vocês escutam, tá? Na verdade um som para unir ali os lobos, tá bom? Para unir a alcateia ali, que é o coletivo dos lobos, tá? Para caçar, tá bom? Mas você também e outros animais também respondem a sons. E agora sim, né, falando da umidade. Pessoal, se você já plantou alguma vez uma sementinha na sua vida, você sabe que logo depois de plantar a semente você tem que fazer o quê? Você tem que regar, né? Você tem que deixar o solo úmido ali para a semente responder ao ambiente, senão ela não vai germinar, tá bom? Se ela nascer num solo seco ali, ela vai durar muito pouco tempo, tá bom? Se chegar a germinar, tá certo? E outra característica também é a pressão. Você responde à pressão, por exemplo, se alguém encostar no seu braço aí, você tem receptores de pressão, tá bom? E ali nós temos um exemplo de uma planta, né? A famosa planta carnívora, tem duas aqui nessa figurinha. E você sabe que quando o inseto encosta ali nessas plantas carnívoras, né, ele põe uma pequena pressão nessa planta e aí ela tem um deslocamento de água ali que faz com que a folha se movimente, tá bom? Então, mesmo aqui as plantas, por exemplo, elas respondem a estímulos, né, de umidade, por exemplo, e de pressão. Não são só os animais, tá bom? De temperatura também. Olha aqui, nós temos um exemplo do reino fungi aqui. Você sabe que se você deixar aí um pão guardado aí com um pouquinho de umidade numa temperatura alta, com certeza ele vai estragar, né? Ele estraga por quê? Tá em uma ótima temperatura para o crescimento aí dos fungos, por exemplo, tá certo? E por último, aqui não menos importante, né, o magnetismo. Se você já brincou com uma bússola, ou sabe o que é uma bússola, você sabe que a Terra tem dois polos, né? Dois polos magnéticos, o polo norte e o polo sul. Ah, professor, mas existe aí alguma relação isso com os animais? Sim, eu coloquei aqui um exemplo dos pombos. Os pombos são animais, pessoal, que eles podem viajar vários e vários quilômetros e eles conseguem voltar para o mesmo local. Por isso que antigamente se utilizava, por exemplo, os pombos-correio. Não sei se vocês já ouviram falar, mas dá uma pesquisada aí que vocês vão ver. Muitos desses animais chegavam a atravessar distâncias gigantescas, tá bom? E em poucas horas. E isso se deve, em parte, ao magnetismo, tá bom? A pomba tem um órgão que é como se fosse uma bússola e ela consegue se guiar. E novos estudos estão sendo feitos, pessoal, e parece que não é só ela, existem vários outros animais aí que respondem a estímulos magnéticos. Se você tem um cachorro em casa, eu peço que você observe se ele tem esse comportamento ou não, tá bom? E depois a gente conversa sobre isso. Alguns cachorros, pessoal, têm mania de ficar girando em volta antes de fazer seu cocôzinho, antes de defecar ali. Muitos desses cachorros, por incrível que pareça, coloca seu cocôzinho no sentido norte-sul, tá? A gente não sabe o porquê desse comportamento e por que alguns cachorros têm e outros não, mas algumas pesquisas aí vêm trazendo essa informação pra gente que é muito curiosa, né? Certinho? Pessoal, o que a gente pode falar então sobre o metabolismo aqui dos seres vivos, tá bom? O metabolismo de cada ser vivo vai ser as transformações que ele vai fazer para a produção de energia, tá bom? Para produzir energia, ele basicamente vai precisar de duas coisas, tá? A primeira vai ser consumir nutrientes aí, tá bom? Então toda vez que você come, seja lá o que você comeu hoje, se você comeu um pão, um macarrão, tá? Você vai estar consumindo nutrientes e o principal desses nutrientes que vai estar ali para a produção de energia é a glicose, que é um tipo de açúcar, tá bom? Essa glicose, pessoal, ela está presente na maioria aí dos carboidratos. Não sei se você já ouviu falar, tá bom? A glicose, então, ela faz parte da farinha de trigo, do próprio trigo, dos grãos de milho, dos grãos de arroz, do feijão, das plantas em geral, tá? Então, toda vez que você come esse tipo de nutriente, você está adquirindo uma quantidade muito grande de glicose. E a gente vai fazer com essa glicose uma reação que a gente chama de respiração celular, ok? Por que tem esse nome aqui? Você já vai entender, tá? Então vamos lá. Imagine então que você vai ter esses dois nutrientes aqui, vamos utilizar como exemplo um panda aqui, mas poderia ser você também, tá? A glicose que o panda está conseguindo comendo aqui, né, no caso o bambu, que é o alimento do panda, tá? E o oxigênio vai vir de onde?
Vai vir da respiração. Quando você respira oxigênio, esse oxigênio vai parar nas suas células. Como que essa glicose aqui e esse oxigênio vão parar nas células? A glicose, pessoal, vai parar lá no seu organismo, sendo absorvida nos intestinos, tá? E levada até o sangue. E o oxigênio vai ser absorvido ali nos pulmões, tá? E levado até o sangue também. O sangue transporta isso daqui até a célula, que é onde vai ocorrer a transformação disso daqui em energia, tá? Esse processo, então, é chamado de respiração celular, primeiro porque acontece na célula e segundo porque ela está, de fato, agora utilizando o oxigênio ali da sua respiração. Então, agora é a célula que vai, entre aspas, respirar esse oxigênio para produzir o quê? Energia, primeiramente, tá? Energia para quê, professor? Energia para você estar aí agora acordado, para você estar funcionando, para você estar pensando. Energia para você crescer, né? E energia também para você repor células, por exemplo. Tá? O teu cabelo tem que crescer, a tua pele tem que crescer, né? Quando você se machuca, essa pele vai sendo reposta. E todos os dias a sua pele vai sendo reposta aí, tá bom? A maior parte da poeira do teu quarto aí são células de você mesmo, tá certo? Então, depois, além da energia, nós temos dois outros produtos aqui, né? O gás carbônico, que vai ser eliminado como? Na sua respiração também. Ele vai voltar para o sangue e o sangue vai levar até o pulmão. Então, toda vez que você respira, você está trocando oxigênio por gás carbônico. Por isso que a gente chama de troca gasosa, tá? E por fim vai ter água. Essa água aqui que é eliminada nesse processo pode ser utilizada pelo seu corpo, pode ser eliminada também. Pode ser eliminada na sua própria respiração, que sai com um pouco de umidade, pode ser eliminada na forma de suor e tudo mais. Ok? Então, aqui no nosso esqueminha, como que o panda aqui no caso vai gastar a energia dele? Já está gastando aqui, né? Ó, vivendo, reproduzindo para o ciclo de vida dele. O gás carbônico vai ser eliminado na respiração e a água vai ser perdida aí na forma de suor, de respiração, de transpiração e tudo mais. Entendeu isso daqui? Então, belezinha. Vamos para o próximo. E quanto às células, pessoal? Lembra que a gente falou lá sobre os indivíduos, né? Unicelulares ou pluricelulares. Todos têm que ser formados por células. O vírus, como não é formado por célula, por exemplo, não está dentre os reinos aqui. Tá bom? Então, basicamente, pessoal, nós temos indivíduos aqui, como esse aqui embaixo, ó, que tem uma célula só, tá? Você vai ver que a reprodução desses indivíduos aqui é muito rápida, como está acontecendo aqui. Porém, você tem indivíduos como você, que é formado por muitas células. Você é formado por trilhões de células, tá bom? E isso começa com uma célula só, que começa a se dividir, e aí formar um indivíduo enorme igual você, né? Enorme perto de uma bactéria, né? Você é gigantesco, tá bom? E isso tudo começa com uma célula só, belezinha? Bom, e como que a gente pode classificar os organismos aí de acordo com o número de células, então, tá? Basicamente, nós teremos os seres unicelulares, tá bom? Quem são os seres unicelulares aí, pessoal? Nós já falamos delas, né? As bactérias do reino Monera. Nós também temos os fungos unicelulares, que são aqueles que a gente usa de fermento, né? Que são as leveduras, tá bom? Nós também temos algas unicelulares, tá bom? A maioria das algas são unicelulares. E nós também temos protozoários unicelulares, como aqui as amebas, tá bom? Você deve estar achando esse nome aqui, né? Parece uma amoeba, né? Na verdade, a amoeba vem do nome dessa ameba aqui, que chama entamoeba, tá? Então, a amoeba, que é um brinquedo, né? Aquela melequinha que vocês brincam, é baseada aqui, né? É inspirada no formato da ameba, que não tem um formato específico, tá? E os seres vivos, então, que são formados por muitas células, pessoal, eles são os seres pluricelulares, dos quais aqui vão estar os animais, todos os animais, tá bom? Todos os fungos? Não, porque olha aqui, ó. A gente tem fungo unicelular e tem fungo pluricelular também, né? Como os cogumelos, por exemplo, tá bom? E também as plantas, né? Você conhece essa planta aqui? Olha ela aqui reagindo a um estímulo, né? Já brincou que essa planta aqui? Como que você chama essa planta aqui, né? Tem vários nomes aqui no Brasil, tá bom? Dorme-dorme, dormijão, tem um monte de nome, tá? Então, as plantas, os animais, todos são formados por muitas células, por isso que são pluricelulares. E os fungos aqui a gente tem, tá? Fungos uni e pluricelulares. Belezinha? Bom, vamos continuar então. De acordo com os tipos de célula, então, nós vamos ter classificações aí,
ok? Nós temos uma célula especial que é para bactéria, e aqui a gente vai parar um pouquinho para estudar essa célula aqui. Ela é a célula mais simples que a gente tem, tá bom? Entre os reinos aí, tá? E ela tem algumas características importantes aqui que vale a pena a gente comentar, tá? A primeira é que as bactérias têm parede celular, tá? Para que serve a parede da sua casa, pessoal? É para proteger, né? Tua casa. A bactéria também. Ela tem uma parede celular aqui de um tipo de açúcar que a gente chama de peptídeo glicano, que serve para a proteção dessa célula, tá bom? E a gente tem aqui, ó, uma membrana celular aqui em volta, que é o que dá o contorno da célula, é como se fosse uma película muito fina que deixa entrar algumas coisas e não deixa entrar outras, por exemplo, como se fosse uma porta de entrada da célula ali e uma porta de saída também. Depois nós temos um tipo de gelatina aqui dentro da célula que a gente chama de citoplasma, essa parte laranja aqui, ó. Esse citoplasma é composto principalmente de água, sais minerais, aminoácidos, tudo que a célula for precisar ali para fazer seus processos, tá bom? E ela vai ter ali, se você observar esse emaranhado aqui, né, ó, num azul bem escuro, é o DNA, tá? DNA, se você já ouviu falar disso daqui, né, é um material genético que tem as características do indivíduo ali, tá? É o responsável por passar as características de pai para filho e também da bactéria para a bactéria filha, tá? A gente já vai ver rapidinho como que uma bactéria se reproduz, tá bom? Ela basicamente tem que duplicar esse DNA aqui, ok? E na célula bacteriana, que a gente chama de célula procariota, esse DNA não está protegido. Então, quando você vê uma célula assim com o DNA todo perdido aqui, emaranhado, eu sei que estou falando de uma célula bacteriana ou célula procariota, tá certo? E por fim, os ribossomos, pessoal. O que são ribossomos? Ribossomos são esses pequenos pontinhos que você está vendo aqui, tá? Que são os responsáveis por produzir as suas proteínas, tá? No caso aqui da bactéria, ele vai produzir as proteínas da bactéria. No seu caso, dentro das suas células, você vai ter ribossomos também que vão produzir as suas proteínas, tá bom? E para que servem essas proteínas? Para uma série muito grande de coisas, para fazer as reações do metabolismo, tá? Para compor as suas células, tá bom? Para compor os seus tecidos, seu cabelo é feito de proteína, sua unha é feita de proteína, até mesmo a sua defesa é feita de proteínas, tá bom? As suas células de defesa aí são basicamente movidas a proteína, construídas de proteínas, seus anticorpos são proteínas, ok? Então são organelas aqui que a gente fala muito importantes, tá bom? E passando para a célula animal, pessoal. A célula animal vai ter essas mesmas organelas que a gente falou, tá? Só que vai ter muito mais aqui. A nossa célula, a célula do reino animal, ela é muito mais complexa, tá bom? Então você vê aqui que tem bem mais coisas nessa célula aqui, tá? Vamos falar aqui das diferenças dessa célula para outra. A primeira, pessoal, você vai ver que essa célula não tem parede, tá bom? Ela é uma célula que só tem membrana, tá? Então ela é uma célula mais molinha, tá? E um pouquinho menos protegida que a outra, tá bom? E onde está o teu DNA aqui que não está todo espalhado? O teu DNA está aqui, ó, dentro do seu núcleo, tá? Ele fica ali guardado. Por quê? Porque o DNA é muito importante, né? Ele não pode ficar ali no meio da célula que está acontecendo um monte de reação, de liberação de energia ali. Então ele fica protegido dentro do núcleo. Isso é uma evolução da nossa célula, tá bom? E lembra da nossa produção de energia que acontecia lá, da respiração celular? Aonde que ela acontece aqui? Ela acontece nesses pontinhos vermelhos aqui, ó, que a gente chama de mitocôndria, tá bom? A célula animal possui mitocôndrias que são especializadas em produzir energia com muito mais eficiência que as bactérias. Por isso que você consegue ser um organismo tão grande, tá? Você tem uma produção de energia 30 vezes mais eficiente aí do que a bactéria quase, tá? E vamos lá, continuando aqui. Você tem alguns retículos aqui. Retículo, pessoal, é como se fosse uma rede de túbulos aqui, ó, tá? Onde acontecem coisas ali dentro, como se fosse a fabricação de coisas, tá? Você está vendo que aqui junto com esse retículo aqui a gente tem os ribossomos? O que faziam os ribossomos mesmo, você lembra? Eles fabricavam o quê? Proteínas. Então, nesse retículo aqui endoplasmático, que é cheio de pontinho, que a gente chama de retículo endoplasmático rugoso, a gente tem a produção de
proteínas. E a gente tem também o retículo endoplasmático liso, tá? O retículo endoplasmático liso cuida basicamente da produção de algumas gorduras, de lipídios, tá bom? E do metabolismo de toxinas da célula aí, ok? A gente ainda tem outras organelas importantes aqui, como os lisossomos, tá bom? Os lisossomos, pessoal, que são essas bolinhas amarelas aqui, têm enzimas para digerir coisas dentro da célula, tá bom? Suas células de defesa, por exemplo, têm muitos lisossomos, porque eles costumam aí englobar vírus, bactérias, eles têm que digerir isso, têm que destruir. E aí esses lisossomos fazem isso, tá bom? Quase chegando ao fim aqui nós temos então o complexo golgiense, né, que é esse tipo aqui de, parece um retículo também, né, mas ele é responsável por empacotar aqui algumas vesículas, tá vendo essas bolinhas em volta aqui, ó? São vesículas, tá bom? Que vão ser transportadas para outra célula. Então essa célula pode produzir aqui alguma proteína que vai ser enviada para uma outra célula, tá? E aí ele empacota aqui nesse complexo golgiense para mandar para fora. Seria tipo um sistema de correio aqui, né? Vai ser enviado algum pacotinho de proteínas, tá? Para fora da célula. Tudo bem? E por fim o centríolo, pessoal. O centríolo ele é responsável aqui por alguns movimentos que vão acontecer ali na célula, tá bom? A gente vai ver isso só mais lá para frente, mas ele vai ser responsável ali por movimentar algumas coisas dentro da célula aqui, principalmente o seu DNA na hora de duplicar a célula, tudo bem? E vale lembrar também, pessoal, que todas as células que tiverem esse núcleo aqui protegendo o DNA são chamadas de eucariotas, tá bom? No caso da procariota nós temos as bactérias, tá bom? E eucariotos nós temos os animais, plantas, fungos, os outros seres, tá bom? Somente as bactérias que são procariotas, o resto são células eucariotas, beleza? Bom, a última célula que a gente vai ver aqui, pessoal, é a célula vegetal, tá? Que é a mais complexa de todas, tá bom? Não é a célula animal a mais complexa. A mais complexa é a célula vegetal, que ela vai possuir tudo o que eu falei da célula animal, tá? Então você repara aqui que ela tem complexo de Golgi, mitocôndria, membrana e vai possuir de novo a parede celular. Só que a parede celular dos vegetais é composta aqui de um açúcar insolúvel, um açúcar que não se dissolve em água, chamado de celulose, tá bom? A celulose, pessoal, é o que a gente utiliza, por exemplo, para fazer o papel. Então, quando a gente produz eucalipto, por exemplo, para fabricar papel, a gente está tirando a celulose da célula. E onde fica a celulose? Na parede celular, aqui, ó. Essa paredinha laranjinha que você está vendo aqui, tá? E por isso a célula vegetal é mais protegida, é mais difícil de arrebentar como nossas células, tá bom? Ela também tem um vacúolo muito grande. Esse vacúolo você vê aqui, ó. Muitas vezes esse vacúolo, pessoal, a maior parte da célula é esse daqui. E para que serve? Ele armazena algumas coisas, tá? Como água e algumas substâncias importantes para a célula vegetal ali. E a célula também vai possuir o que a gente chama de plastos, tá bom? Plastos são algumas organelas, tá? Quando eu digo organelas, são pequenas partes ali da célula, tá bom? Que vão armazenar alguns corantes e pigmentos importantes para as células ali, tá bom? Como, por exemplo, as flores. As flores têm bastante cor, né? Tem flores amarelas, laranja, vermelha. São esses plastos aqui que dão aquela cor característica dos vegetais, tá bom? E o mais importante deles é o cloroplasto, tá bom? É esse cloroplasto aqui que possui a clorofila. Se você não sabe o que é clorofila, é o pigmento verde das plantas. Quando você pensa em planta, basicamente você pensa já em alguma coisa verde, né? Uma árvore com suas folhas verdes, ou um pé de alface, ou um pé de feijão. Todos eles são verdes. E são esses pigmentos aqui, né? A clorofila, tá? Que tem dois tipos, que dão a cor verde para o vegetal. E o mais importante, são eles que vão absorver a luz solar, tá? Esse monte de pacotinhos aqui, ó, que parece um montinho de moeda empilhada, tá? Que a gente chama até de grana, tá bom? São eles que vão absorver a luz solar para fazer o seu próprio alimento, né? Para fazer a fotossíntese que a gente já comentou. Tudo bem? Então, bom, você pode olhar aqui
que, por fim, essa célula é a mais complexa de todas os vegetais. O reino vegetal é o reino mais complexo, que tem a célula um pouquinho mais difícil de entender, mas basicamente ela tem as mesmas coisas que a célula animal, com algumas coisas a mais aqui, como parede celular, um vacúolo muito grande e os plastos, dos quais os mais importantes aqui são esses verdinhos, que são os cloroplastos. Beleza? E por fim, pessoal, a reprodução. Tá? A reprodução de um ser vivo, primeiramente, o que é a reprodução? É a capacidade do ser vivo de gerar novos indivíduos da mesma espécie, tá bom? E para que ele vai querer fazer isso? Para perpetuar, tá, a sua espécie. O que é perpetuar, pessoal? Perpetuar, tá, é tornar isso daqui eterno, tá bom? Ou seja, você tem filhos que têm filhos que têm filhos e a sua espécie permanece no planeta para sempre, ou pelo menos tenta, né? Já que nem sempre isso dá certo, como os dinossauros, por exemplo, eles foram extintos, ou até alguns animais que nós mesmos, né, com a nossa poluição, desmatamento, acabamos com a perpetuação dela, tá bom? Basicamente, pessoal, tem dois tipos aqui de reprodução, tá? A assexuada e a sexuada, tá bom? Vamos falar um pouquinho primeiro da assexuada, que é a mais simples. Na reprodução assexuada, pessoal, aqui você tem um gifzinho aqui, ó. Basicamente, você vai ter um clone de uma célula. Então, é muito comum acontecer em quem? Nos indivíduos unicelulares, como as bactérias, as amebas e tudo mais. E o indivíduo, basicamente, divide o DNA dele e divide a célula, tá? É bem simples, tá bom? Então, além do indivíduo gerar clones de si mesmo, ele não precisa ter um processo ali ou órgãos reprodutores especializados. Isso é muito rápido, tá bom? E isso tem a sua vantagem de ser muito rápido, não consumir muita energia, porém, não há variabilidade genética. O que é isso daqui? Quer dizer que a célula filha vai ser idêntica à célula mãe. Se tiver algum defeito na célula mãe, a célula filha também vai ter esse defeito, tá bom? E por que tem um asterisco aqui, ó? Porque podem ocorrer mutações aqui, tá? Podem ocorrer mutações no material genético, no DNA dessa célula, e aí o que acontece? Tá? O que vai acontecer é que a célula filha vai sair um pouquinho diferente, mas pode ser mutações para o bem e pode ser mutações para o mal também. Nós vamos ver dois exemplos aqui da reprodução assexuada, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exemplo, pessoal, é a bipartição ou divisão binária. Nesse exemplo, a célula basicamente vai se dividir num tipo de cópia ali, que a gente chama de mitose, tá bom? E olha aqui, ó, que interessante. Isso acontece muito rapidamente, em algumas horas ali, somente uma bactéria, por exemplo, pode gerar bilhões de novas bactérias ali, ok? E é muito comum ali nos indivíduos unicelulares, como a gente falou. Esse aqui é o principal tipo de reprodução assexuada que a gente tem, tá? Eu vou dar um outro exemplo aqui, que é o brotamento, tá? No brotamento, pessoal, um broto cresce do indivíduo ali, tá? E esse broto pode permanecer nesse indivíduo ou pode cair desse indivíduo, formando um novo indivíduo. Isso é muito comum acontecer em esponjas, aonde esse broto está crescendo aqui, ó, e pode crescer brotos e brotos crescendo desse broto, e podem assim formar uma colônia de esponjas, tá bom? E pode acontecer também em algumas plantas. Você já viu essa planta aqui em algum jardim? O pessoal chama ela de folha da fortuna, né? Mas ele é um tipo de planta suculenta, né, que tem água dentro aqui, que começam a formar brotinhos aqui. Se você for lá e arrancar esse brotinho e colocar num solo úmido, vai nascer outra planta que é uma cópia dessa planta aqui, tá bom? Mas só tem esse tipo de reprodução? Não, a gente também tem a reprodução sexuada. Nesse caso aqui, pessoal, como o próprio nome diz, envolve o sexo, tá? O sexo, na verdade, né, muita gente às vezes está pensando besteirinha aí, mas na verdade o sexo quer dizer que vai envolver um macho e uma fêmea, tá? Os dois sexos, ok? E esses indivíduos desenvolvem aí um tipo de célula especial que a gente chama de célula reprodutiva ou de gameta, ou gameta, como você quiser chamar, tá bom? Esse tipo de gameta na espécie humana é bem conhecido como espermatozoide e óvulo, tá bom? E aí o que acontece? Os indivíduos produzem aí esses gametas que vão se fundir, tá bom? E vão formar uma coisa que a gente chama de fecundação. A fecundação é a união desses gametas aqui, tá bom? E aí o que vai acontecer? Esses gametas, pessoal, possuem aqui o DNA do pai e da mãe, tá?
como por exemplo esses insetos aqui. O macho vai jogar espermatozoides dentro da fêmea, tá? E a fêmea possui vários óvulos aí que vão formar os ovos desse inseto aqui, ok? Quando esses gametas se fundirem, que a gente chama de fecundação, tá? Vai formar uma cópia do pai e da mãe? Não, na verdade vai formar uma soma do pai e da mãe, tá? Vai formar um indivíduo totalmente novo, só que composto da genética dos dois, ok? E essa é a reprodução da maioria dos animais e das plantas aí, ok? Bom, você também foi formado por uma reprodução sexuada. Você também partiu ali da fecundação de um óvulo e de um espermatozoide, que com o tempo começou e formou a sua primeira célula, né, que a gente chama de zigoto, tá? Esse zigoto aqui começa a se dividir primeiramente em duas células, e essas duas células se dividem em dois, formando 4, e 8, e 16, 32, 64, 128 e assim por diante, tá? E aí o que acontece? Você vai formando aqui um embriãozinho que vai estar implantado lá no útero materno, tá bom? E que com o tempo, ali aproximadamente 9 meses, você sabe, né, que é o tempo de gestação, forma um bebezinho, tá certo? Esse bebezinho é cópia do pai e da mãe? Não, é um indivíduo totalmente novo, formado da soma da genética dos dois. Por isso que a gente fala que a reprodução sexuada tem variabilidade genética, ok? Entendeu isso? Beleza, então, pessoal. Bom, por hoje, né, a gente fica por aqui. Eu agradeço aí a atenção de todos, espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no nosso canal para as próximas aulas aí de ciências. Belezinha? Obrigado e valeu!